Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Um ótimo domingo a todos, sejam todos muito bem-vindos a essa programação. Mais uma vez estamos aqui felizes, depois de termos participado no dia anterior de um belíssimo atendimento com nosso irmão Bezerra de Menezes. Mais uma vez podemos receber o lenitivo, o fluido espiritual medicamentoso que ele já vem trabalhando conosco há mais ou menos uns 15 a 16 anos. Dr. Bezerra de Menezes e todas as falanges de auxílio à saúde já vem trabalhando há muito tempo que nós podemos trabalhar a saúde a partir também da medicina espiritual, do conhecimento trazido do mundo espiritual para com todos nós. Então ontem nós tivemos essa belíssima reunião, vocês acompanharam aqui conosco. Durante a programação, nós vamos colocar mais alguns trechos para vocês. E eu estou aqui justamente para fazer agora um convite para assistirmos juntos o programa Estudos da Mediunidade. Mediunidade é uma forma da gente interagir com o mundo espiritual. Existem diversos tipos de mediunidade, diversas maneiras de podermos perceber a presença dos espíritos. No programa de hoje, nosso irmão Gilberto Rissato, médio dirigente dessa casa, vem respondendo algumas perguntas das pessoas sobre, por exemplo, onde nós vivemos. Vocês sabiam que além daqui, do plano terrestre, nós temos também outros seres que habitam o planeta Terra? Alguns deles, por exemplo, no centro da Terra? Gilberto Rissato foi questionado sobre os reptilianos, um grupo de seres que vive aqui no planeta Terra e que muitas vezes são confundidos ou mal interpretados por aqueles que vão entender sobre esse assunto. E ele cita uma coisa muito interessante, que é dependendo da ótica de cada pessoa, nós podemos interpretar esses seres de formas diferentes. Então vocês vão poder acompanhar agora, mais uma vez, dando continuidade aos estudos da mediunidade, esse que foi um programa chamado Sala de Concentração e que nós convidamos você a assistirmos conosco agora. Vamos ouvir? Energia, o espírito é energia desde o seu princípio. Essa energia ela vai sendo alimentada pelas energias adjacentes. Então ela começa a pulsar, quase que imperceptível, diante das concepções que são falados às pessoas, os processos de migrações dessas poeiras cósmicas que são imperceptíveis aos microscópios daqui da Terra, que vão formando as bases da formação de um espírito até chegar ao grau de um mineral. As pedras, as rochas, elas têm vida pela sua própria formação. Dentro das fases evolutivas e lapidadas, a essência energética do que estão ali, você pode prestar atenção que cada mineral tem seu valor energético. Todas elas têm. Isso é pela idade que elas têm. Pela idade, pelo período e pelas vibrações daqueles seres que as manipularam. Então, diante desses ciclos evolutivos, surgem-se muitos mitos sobre a vida nos subterrâneos. É da onde vêm as falas sobre os reptilianos, do qual as pessoas nunca viram, mas sabem da existência de vida desses seres que vivem no subsolo e que os seres extraterrenos, aqui os que vivem acima da superfície, eles têm muito medo de serem dominados pelos reptilianos, quando na verdade os reptilianos, as formas adensadas que eles veem, é apenas o processo de migração do espírito do reino mineral para o vegetal. Eles não conseguem habitar aqui na superfície, o ar que tem aqui é como um gás, que se eles inalarem, eles perdem a vida. Então eles só conseguem ficar na Terra por causa do calor, da densidade que tem ali, dentro do seu processo de transformação. Então muitos médiuns videntes, eles conseguem enxergar essas transformações e dessas transformações eles fazem um processo de transferência de visão naquilo que eles conseguem formatar para poder trazer essas alegorias ao campo visual.
Então eles desenham reptilianos como seres, como se fossem monstros, como se fosse uma forma assim terrível, apenas com instintos maléficos, mas isso é a visão material daquilo que se vê, que não tem uma bela aparência, mas não significa que seja maldoso. Nem toda coisa feia é ruim, não é? Então, dentro desse processo, aí ao longo dos milhares de anos, essas formas vão se adensando e vão se criando outros micro-organismos mais maleáveis, que aí é o salto quântico durante esses milhões de anos para o reino vegetal, aonde vai sendo moldado o campo energético vibracional. As plantas, elas conseguem captar as vibrações de tudo que está em volta. Isso é óbvio, é energético, você pode medir a densidade como se as plantas respirassem, tanto que é trazido uma pálida ideia do que é esse fenômeno de fotossíntese, mas isso é apenas as células que estão sendo trabalhadas ali pelos agentes que são invisíveis, que estão no espaço, que são adensadas àquela situação daquelas sementes, daquelas micro fontes de energias trazidas do mineral e que vão adensando. Então, dentro desse processo de formação do reino mineral para o vegetal, é onde existe esse conflito de informação que os terrestres ainda não conseguem discernir, não conseguem entender. Cria-se essas histórias. O mesmo acontece no processo de migração do reino vegetal para o animal, onde as pessoas conseguem enxergar duendes, fadas e aquelas histórias de pirilampos todos, em função do processo em si de transformação. Esse é um intra-reino dentro do processo de migração do reino vegetal para o reino animal. Por isso que eles os enxergam, né, como a criação mitológica dos elfos e as outras mutações, duendes, fadas e tantos outros, mas de acordo com o quadro evolutivo e de acordo com a condição que cada ser tem, mas isso é apenas dentro dessas cápsulas, dentro dessas abóbodas energéticas, como se fossem bolhas de ar bem iluminadas e com bastante luzes, cores, onde está sendo adensada essa migração do reino vegetal para o animal. Por isso que muitos desses seres têm um formato semelhante ao dos animais próximos ao ser humano, ou de qualquer formato animal, e assim por diante. Assim como os seres humanos, né, são descritos a mesma coisa, o processo de migração do reino animal para o reino dos homens, esse processo de mutação genética jamais aí acentuada, carregada de todo o contexto vibracional dentro do ciclo evolutivo que os animais vão alcançando em seus processos de aprendizado vibracional, onde eles, toda vez que eles desencarnam, são levados às esferas, trabalhados, eles são seres que não guardam esses sentimentos ruins, são acondicionados apenas às boas vibrações, que isso vai formatando já a criação do cérebro, que o espírito, né, na sua primeira condição ao ser encarnado como ser humano, que ele vai buscar todos os instintos trazidos de quando ele ainda sofria essas mutações de uma antimatéria ou de um quadro energético ainda não muito comunicado na visão dos homens. Olha que interessante. São assuntos como esse que faz a gente se instigar cada vez mais em entender e estudar a mediunidade. Esse assunto é tão interessante que eu estava lembrando de um estudo que foi feito já há algum tempo, onde eles estavam, por exemplo, estudando sons e ruídos no centro da Terra. E eles perceberam que colocando alguns equipamentos, né, a mais ou menos alguns quilômetros no centro da Terra, eles conseguiam perceber vozes ali no meio. Como é possível ouvir vozes no centro da Terra? Com essa mensagem do Gilberto, fica um pouco mais claro para a gente que existem sim seres que habitam em todas as camadas do planeta Terra, inclusive fora do planeta também.
É interessante que ele cita, como eu disse no começo, que dependendo da nossa ótica, da maneira como a gente entende ou interpreta o mundo espiritual, nós podemos perceber também a espiritualidade ou os espíritos ou até esses seres de formas diferentes. Ele até cita, como vocês perceberam, que algumas pessoas veem apenas de forma grotesca esses seres. E são seres dentro de um estágio de evolução do que a gente pode chamar do período de transição do reino mineral para o reino vegetal, que seria o próximo reino. É interessantíssimo esse material, não é? Você pode acompanhar conosco mais estudos como esse, principalmente as mensagens que são trazidas, porque no dia que o Gilberto está ali concentrado, um grupo de espíritos está junto com ele trazendo essas informações. E todos esses materiais das salas de concentração, dos estudos da mediunidade e de outros estudos que a casa faz sobre esse tema, nós estamos trazendo para vocês agora todos os domingos às 10 horas da manhã. Tá bom? Então você vai poder acompanhar com a gente todo domingo agora. Tá bem? Eu sei que está chegando o horário do almoço, já tem muita gente com fome, então vou liberar vocês para poder fazer aquele almoço e semana que vem a gente volta. Tá bem, gente? Fique com Deus e salve Jesus, salve Maria Santíssima.